graças a Deus. Pode se sentar. Louvado seja o Senhor. Quero te agradecer por ter atendido ao chamado para nós ouvirmos essa palavra. Falei que eu tenho uma palavra pastoral que começa hoje, termina no domingo. E eu avisei vocês também que provavelmente vocês vão sair daqui se perguntando o que foi que aconteceu. Eu não entendi ainda o que o pastor queria dizer, mas eu prometo que você vai entender no domingo, tá bom? Até porque você vai estranhar muito agora, né? Porque o pastor chamou para uma palavra pastoral, vai passar a palavra para o missionário Ronaldo. Então, mas não estranhe, irmão, confia, tá? Confia, escuta, tá bom? Nós vamos orar pelas nossas crianças, orar também pelo nosso querido irmão aqui. Você pode, por favor, fechar os seus olhos, pedir a Deus que fale com as crianças e fale também conosco. Senhor Jesus, nós estamos aqui dispostos a te ouvir. Ó Deus, não sei como o nosso coração está, mas eu sei que o teu Espírito Santo pode nos preparar para receber aquilo que o Senhor tem, as crianças e a nós. Ó Deus, e eu peço em nome de Jesus que a tua palavra chegue aonde precisa chegar, Deus, e transforme o que precisa ser transformado. Nós estamos aqui à tua disposição, Senhor, e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Abençoa nosso irmão, Senhor Deus, agora, especialmente, enche ele do teu Espírito Santo, ó Deus, e confirma a palavra que o Senhor deu a ele, colocou no seu coração, que ela possa ser abençoadora em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. É um prazer estar aqui, uma honra e uma responsabilidade. Vou me apresentar, meu nome é Ronaldo Moisés Leão. Mas não precisem ficar preocupados, porque eu já virei um gatinho. Estou bem mais manso. Hoje mesmo minha esposa, minha filhinha, virou e falou assim: ô mãe, papai era nervoso. Ela, muito mesmo. Já melhorou bastante. Nós estamos num processo aí, né, de santificação e de conversão. Bom, irmãos, sou casado com a Érica, tenho 2 filhos, Natanael está com 17 anos e Débora com 12. Eles estudam o dia inteiro. A esposa está lá também fazendo diversas atividades. Sou líder de um grupo missionário que chama Missão Kadosh. É um grupo de viagens missionárias de curto prazo. Trabalhamos no interior de Minas, com as cidades menos alcançadas, desde 2006, e trabalhamos no sertão brasileiro desde 2007. Atualmente a Missão Kadosh no sertão brasileiro tem um projeto para 10 anos em 2 cidades, uma chama Mirandiba e a outra Carnaúbeira da Penha. Carnaúbeira da Penha é a cidade com menor índice de cristãos evangélicos do estado de Pernambuco, e Mirandiba já está ali em torno dos 5%, caminhando para os 6%. Nós estamos ali a 500 quilômetros para dentro do litoral. Então, assim, alguma pessoa, não dá nem para ver a praia, nem um cheiro. Estamos bem no sertãozão mesmo. Mas Deus tem derramado graça. Lá nós trabalhamos com as igrejas locais, ajudando no discipulado, na evangelização e em várias questões de logística, né? Não trouxe nada hoje da missão, que eu quero trazer uma palavra sobre missão, né? A missão do cristão. Depois vocês falam com o pastor aí, se a gente for aprovado, aí a gente volta, passa alguns vídeos, passa alguma coisa do trabalho que nós temos feito. Mas hoje o nosso foco aqui é uma palavra para a sua vida e para a minha também. Essa palavra eu já ministrei mais de uma vez em alguns locais. Toda vez que eu ministro essa palavra, eu estou falando também ao meu coração. É algo para mim todos os dias, né? Também eu gostaria de falar um pouquinho da minha conversão. De repente tem alguém aqui que ainda não aceitou Cristo verdadeiramente no coração. Muitas das vezes nós estamos dentro de uma religiosidade, ou dentro meio de uma rotina, dentro de um sistema. Bom, fui criado na igreja evangélica até os 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, eu já era um menino ali na década de 80, nasci em 1970, já sabem a minha idade, né? Estou parecendo um tiquinho mais acabado. Então, em 1980,
eu estava com 10 anos e eu falei assim: esse negócio de igreja, isso é treta. Aos 8 anos eu já trabalhava e falava assim: não case para morar de aluguel. Hoje esse menino de 8 anos estão pensando o quê, né? É só brincar mesmo, né? Mas ali eu já comecei a trabalhar aos 8 anos de idade. Aos 9 eu mesmo mandava fazer minha roupa. Tinha as costureiras, hoje quase não tem mais, né? Não existe isso. Nem na loja nós estamos indo mais, né? Comprar pela internet. Então eu já trabalhava. Aos 10 eu já colocava dinheiro dentro de casa. Sou o quarto filho de 5. Bendito é o fruto entre as mulheres, um único homem. E aos 10 anos de idade, bem esperto, escutando as conversas, né? Nós ainda temos algumas crianças aqui. Eu falei: esse negócio de crente aí, isso tem que tudo é treta. Mau testemunho de liderança e mau testemunho dos irmãos. Depois vim aprender que é impossível que não venha os maus testemunhos nem os escândalos, mas ai daquele por quem vem. Então devemos temer. Aos 30 anos, então vivi 20 anos da minha vida das coisas mais loucas. Aos 15 anos eu já achava que eu era homem, ficava uma semana, 10 dias fora de casa. Aos 18 fui morar sozinho. Aos 30 já era ascético a tudo, nem discutia religião. Ateu que gosta de discutir religião não é ateu, ele está querendo conhecer a verdade. Eu simplesmente nem discutia. Caí numa moto, fraturei a espinha da tíbia. Temos algum fisioterapeuta ou médico aqui? Espinha da tíbia é o tendão que faz a nossa perna dobrar. É um nervo. Segundo o médico que me atendeu pela segunda vez, falou que é um tecido não regenerativo. Então partiu, já era. Caí numa moto, fui atendido no hospital, fui para a casa da minha irmã. Isso foi no final de semana, no 7 de setembro de 2000. Obrigado. E a minha irmã, já mais velha, se converteu aos 7 anos de idade. Na segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira eu fui no médico aqui no Hospital Belo Horizonte. 5 médicos avaliaram e falaram: só cirurgia. Aí veio o chefe e falou assim: só cirurgia. Fizeram certinho. Olharam, desenfaixaram minha perna, tudo infeccionado. Falou assim: ó, precisamos dar um tempo aí, tem que fazer o curativo. Se fizermos a operação urgente, como é necessário, nós vamos amputar sua perna. Imagina um jovem de 36 anos, doido de tudo quanto era desafio era com ele, ficar sem uma perna. Foi um choque, um frio na barriga. Voltei para a casa da minha irmã. Minha irmã não pregou para mim, só deixava a televisão ligada, o rádio ligado, as músicas eu detestava. Ela sabia que se ela falasse alguma coisa ia ser briga. Quando foi na quarta-feira, eu voltei no hospital novamente, fiz o curativo. Quando foi na sexta-feira, voltei novamente no hospital, fiz o curativo, voltei para casa. Aí um pastor, filho do pastor Edinho da 8ª, né, trabalha lá na 8ª, hoje liderando a 8ª Santa Luzia, foi visitar minha irmã para fazer um aconselhamento pastoral de casamento. E aí eu tinha feito um desafio com Deus à tarde. Eu falei assim com Deus assim: ó, se você existe e se a Bíblia é a verdade, que eu já sabia algumas coisas, principalmente muita gente diz: eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. Não é desculpa, mas já sabia algumas coisas. Eu falei com Deus assim: se você existe e se a Bíblia é a verdade, cura minha perna, eu vou para a igreja de servir. O Guará, que é o nome dele é Guaraciaba, o Guará orou por mim. Eu acordei, aí virei à noite, eu acordei no sábado e falei com a minha irmã assim, como a gente diz, do nada. Falei com a minha irmã assim: Deus curou minha perna, mas a perna estava inchada, doía muito. Falei com ela: amanhã eu quero ir na igreja. Aí eu fui ali, né, a amiga dela me levou ali na Batista da Lagoinha, ouvi a pregação. Tinha alguém que não, do meu lado, que não ficava quieto, toda hora levantava, eu virava a perna e doía. Eu falei: mas esse povo não senta, não fica quieto?
Eu já estava testando a paciência que eu não tenho ainda, lutando cada dia para ser paciente. E aí, no final, fizeram aquele apelo. Quem nunca fez essa oração? Eu nunca fiz uma oração. Fui lá na frente. E aí, quando eu cheguei em casa, a amiga da minha irmã falou assim: o Ronaldo aceitou Jesus. Eu aceitei quando? Qual momento? Que eu não sei. Na segunda-feira, voltei no médico, no Hospital Belo Horizonte, e aí ele olhou a perna e falou: ó, tá ótimo, você vai internar amanhã. Já compramos os pinos, eles iam fazer uma cirurgia, colocar na minha perna tipo uma dobradiça, da minha perna poder dobrar, senão eu ia ficar com a perna dura, ela ia ficar toda enrijecida. E aí eu falei com ele assim: tira do raio-x, doutor Hernani, senhorzinho baixinho, quase uns 70 anos. Ele falou assim: Ronaldo, está quebrado. Aí colocou lá aquela chapa. Eu falei: tira o outro raio-x. E ele me deu o pedido. Eu subi a rampa do Hospital Belo Horizonte, olhei para cima, tinha um buraco assim, uma parte que não tinha cobertura. Falei: eu quero ver se você tem poder mesmo. E aí tirei o raio-x. Voltei, sentei na recepção, entreguei para a recepcionista. Ela levou no consultório dele, mais ou menos no final aí, no último banco. Esse homem gritou de lá assim: o que você fez aí? Você benzeu? Eu falei: não, foi Jesus. Mas eu não sabia João 3,16, muito mais 1 João 3,16. E aí na mesma hora veio na minha cabeça assim: Deus existe, a Bíblia é verdade, você está F, pontinho. E eu fiquei meio atônito. Ele me chamou, colocou o raio-x quebrado e o outro não quebrado, e ele falou: você tirou o raio-x da perna errada. Eu falei: o senhor está louco? Como é que eu vou lá em cima? Como? Vou tirar o raio-x da perna errada. Esse homem pediu mais 4 raio-x, porque ele não acreditava. Ele falou: isso não existe. Voltei para casa falando assim: Deus existe, a Bíblia é verdade. Falei com a minha irmã: Deus curou minha perna. A minha irmã bem pentecostal: glória a Deus, bem pentecostal mesmo, como os meninos brincam, né, das terras de Negueb. E aí deitei e fui dormir. Passei aquela tarde ali meio atônito. E agora sou um homem de palavra, vou ter que ir para a igreja, vou ter que cumprir a minha promessa. Mas não obstante, no outro dia, ao abrir os olhos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu falei: tem um tal de orar, né? Quer falar com Deus, né? Bom, então deixa eu falar com Deus aqui. Eu virei de lado, perna ainda inchada, doendo. Ela já estava com um tutor. Naquele momento que eu comecei a falar assim: Deus, eu já vivi um versículo da Bíblia: o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Naquele momento, não dá para explicar. É tipo João: o amor de Deus é de tal, mas não dá para explicar. Mas eu me senti um maior lixo. Eu me senti tão miserável, tão desgraçado, na expressão da palavra. E ali eu comecei a chorar, e eu entendi que o que eu merecia era o inferno. Dentro de todo o mal, tudo que eu já tinha feito, que eu poderia lembrar ali em frações de segundo. Mas o incrível é que eu senti um amor. Eu senti um amor, e eu senti o amor que Jesus teve por mim lá na cruz, e que Ele perdoou os meus pecados lá na cruz, e que essa era a justiça de Deus. O meu pecado era a incredulidade, toda a maldade, e o meu juízo era o inferno, e Ele estava justo nisso, mas que Ele me amou e que Ele perdoou os meus pecados. E ali eu comecei a confessar meus pecados. Acho que foi mais ou menos 6 meses confessando o pecado,
30 anos. E sério, irmãos, eu comecei a escrever carta, escrevi carta para os meus cunhados. Eu morei no bairro Serra Verde, frequentava muito ali, e aí eu ia nas oficinas lá, eu vivia em alguns locais não muito familiares, e de vez em quando chegava um, eu falava: ô fulano, você me perdoa, aquele dia quase que eu passo com o carro preciso seu, eu ia te matar. Ele, eu falei: eu queria te pedir perdão, porque agora eu sou crente em Jesus. Ele falou: o pessoal está comentando aí que você converteu. Eu falei: converti, quer te pedir perdão, aquele dia eu fiz, você pedir perdão. Alguns acharam que eu estava louco, alguns falaram assim: não, você vai melhorar um tiquinho essa perna aí, você vai voltar de novo. Eu falei: para esse mundo você está falando nunca mais. E Deus tem me mantido firme. Setembro agora, dia 16 de setembro, eu faço 23 anos dessa experiência do novo nascimento. Então dali para cá, irmãos, eu comecei a testemunhar, comecei minha caminhada, comecei a servir na igreja, tudo quanto era reunião de crente eu queria ir. Eu tenho até 9. Comecei a ir, comecei a caminhar. Quando foi em 2003, fui estudar aqui no Cristo para as Nações, participava tudo quanto era congresso, em tudo quanto é denominação. Aos 9 meses eu estava liderando já um grupo interdenominacional de evangelismo ali na Praça da Liberdade, com 9 meses. Só que com um dia eu já estava lendo um livro que chama Seitas e Heresias, do pastor Toninho, conhece? Aí alguns brincam assim: mas você nasceu comendo feijoada? Eu falei: bom, eu não sei, eu sei que eu nasci. Os alimentos que Deus foi dando, né? Pela graça de Deus. Quando foi em 2003, eu fui em Ouro Preto, num trabalho de evangelismo junto com a Jocum, e lá 5 jovens impactaram a minha vida quando eles falaram que achavam que o carnaval era uma festa de Deus. Falei: meu Deus, nem quando eu estava no mundão, eu sabia que esse trem aqui era tinha nada de igreja nesse negócio, que é do demônio mesmo. Se ele existir, porque eu não acreditava em nada, mas sabia que de tal Deus, Jesus, não era. E eu voltei e falei: tem que ir para a rua pregar, tem que montar um grupo e ir para a rua pregar. E ali eu montei um grupo de evangelismo, comecei no Cristo para as Nações, fui mentoreado por um aluno que chamava Silas. No ano de 2004 assumi o Ministério de Evangelismo abaixo da pastora Marli, que era coordenadora. Em 2006 nós iniciamos aí, eu, minha esposa e um outro amigo, a Missão Kadosh, com o viés de ir para os locais menos evangelizados. Já desenvolvia trabalhos urbanos de impacto evangelísticos, a cada sexta-feira na Cracolândia, a cada 15 dias no sábado no centro de Belo Horizonte com moradores de rua, e tudo que mais aparecia aí. Compartilhar o evangelho no meu local de trabalho. Fui ameaçado, ser transferido, fui ameaçado de morte 3 vezes em favelas pelo tráfico de droga, aqui em Belo Horizonte mesmo. Quando você prega e você é luz em alguns lugares, você coloca a sua vida em risco mesmo. Então de lá para cá nós viemos caminhando. Hoje eu congrego na 8ª Presbiteriana, vai fazer 5 anos, trabalho lá com o pastor Bruno Barroso no Ministério Infantil, coopero na aula da EBT de Missões e também no curso de vocacionados, e sou um dos que ajuda lá também no projeto Cidadania, que são as viagens missionárias lá. Amém? Então esse é meu testemunho, minha base de fé. Foi um milagre que eu vivi, uma prova de Deus direta ali. E com isso Deus tem dado a graça da gente caminhar em missões aí, aprender um pouquinho e ajudar na edificação da igreja também, ensinando. E a missão do cristão são quantas missões? É uma só? É 2, 3? Quantas são? A gente fala que é uma, né? Testemunhar. Então, nós temos uma missão, como o nosso Deus é um, mas é trino. Vou falar com vocês hoje sobre
a missão trina do cristão. Você tem 3 missões que se unem numa só, e elas são simultaneamente individual e coletivo. Você exerce elas sozinho e junto com o corpo, que é a igreja ao qual você está inserido. Amém? E nós vamos discorrer no livro de Efésios. Abre, por favor, a partir do capítulo 1. Efésios, como diz alguns missiólogos, é a princesinha das missões. A maioria dos missiólogos gostam de discorrer como a carta de Efésios é rica, falando da nossa missão. Paulo, quando escreve para os Éfesos, ele divide a carta tecnicamente em 2, né? Os 3 primeiros capítulos é a realidade espiritual de quem nós já somos em Cristo, de toda a união entre os judeus e os gentios, e a partir do capítulo 4 já é a parte prática, né? É colocar a realidade do capítulo 1, 2 e 3 de modo visível, de modo prático. Então vamos lá. A primeira missão do cristão, nós vamos ler capítulo 1 a partir do versículo 3. Diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Irmão, primeira coisa, primeira missão, a sua vida tem que ser para a glória de Deus. Você tem escutado alguém dizer para você, glória a Deus pela sua vida? Glória a Deus que Deus te salvou. Glória a Deus porque você trabalha nessa empresa. Glória a Deus porque você é o meu vizinho. Glória a Deus porque eu te contratei. Tem sido dado glórias a Deus pela sua vida? Sua vida tem sido motivo, a salvação ao qual você recebeu tem sido motivo de Deus receber glórias, louvores? Porque aqui fala que Ele nos predestinou, nos salvou, nos remiu, nos perdoou para o louvor da sua glória. A primeira missão que nós temos de forma pessoal é termos atitudes e uma vida de louvor a Deus. Logo quando eu voltei a trabalhar, que eu fiquei afastado 78 dias, a primeira coisa que eu cheguei no meu serviço foi: agora eu sou crente. Foi uma risada. Alguém virou e falou assim: eu também sou. Eu falei: quando? Nesses 78 dias? Você converteu também nesse período que eu estava fora? Como é que foi? Não, eu já sou líder, inclusive de célula, tem 3 anos e meio. Eu falei: mas eu nunca vi você falar de Jesus nessa sala. Eu nunca vi você testemunhar nada. Eu nunca vi você dar um conselho. Como assim? E como eu fui para a Igreja Batista da Lagoinha, coincidentemente essa pessoa
era supervisionada por uma pessoa que começou a me discipular. E eu fiquei chocado. 3 anos e meio, ela nunca citou um versículo bíblico. Ela nunca interferiu numa conversa. Ela nunca deu um bom conselho. Nossa vida tem que ser para o louvor de Deus. Algumas pessoas que tinham medo de mim, primeira coisa, quando eu falei que eu era crente, graças a Deus. Glória a Deus, você agora é crente. Agora eu sou crente. Graças a Deus. Nós fomos salvos para o louvor da glória de Deus. A sua vida tem que glorificar a Deus em todos os ambientes, na sua casa. Se você entrar no status do meu telefone, está lá assim, ó: eu digo para os meus filhos, você só pode fazer o que vê o seu pai fazer. Aí tem uns pais, quando eu dou palestra para sobre família: você é louco, como é que você fala isso com seu filho? Falei: mãe, se eu não falar com meu filho para me imitar, ele vai imitar quem? E quando os meus filhos tiveram algumas atitudes, eu falei: com quem você está aprendendo isso? Porque filha de casa não é. Onde você está aprendendo isso, Natanael? Onde que você está aprendendo isso? Débora, onde que você aprendeu isso? Com quem? Comigo, com a sua mãe? Você está vendo sua mãe fazer isso? Como mulher? Você só pode fazer o que vê o seu pai fazer. Aí o Natanael tinha uns 3 anos de idade, os meninos lá na rua falando palavrão, e ele: seus pilantras, vocês vão tudo para o inferno. Aí meu ex-pastor, né, que ainda é meu pastor de coração, falou: está aprendendo. Aí eu falei: eu não posso nem falar nada, ele já viu o pai dele falar isso. A nossa vida tem que glorificar a Deus de modo individual. Não importa o como está esse mundo, o tão mau testemunho que nós temos, tantos escândalos, tantas heresias, tantas coisas que nos traz vergonha. A minha vida, a sua vida, de forma individual, tem que glorificar o Senhor, mas simultaneamente de forma coletiva. Essa igreja está sendo motivo de glória a Deus para a comunidade. Essa igreja está sendo, como o corpo de Cristo, motivo de glória a Deus para alguém? Para alguma instituição, o bairro? Alguém está dando glória a Deus pela Mona? E que você está participando? Que você está envolvido na atividade da igreja? Não meramente como um simples espectador, como um membro fora do corpo? Porque estar no corpo não é só estar no rol de membros. Estar no corpo é ser plenamente ativo naquilo que o corpo desenvolve. Eu, como missionário itinerante, toda a vida busquei produzir na igreja com qual estava envolvido. Assim que eu cheguei na 8ª, que nós passamos algum período ali de adaptação, eu com pouco tempo, alguns pastores já me conheciam, me chamaram para ajudar, e logo depois nos inserimos no ministério. Tem dia que é estressante, num sentido desgastante. A semana corrida nós passamos o domingo inteiro na igreja, porque nós temos que estar inseridos no corpo. Um missionário com chamado transcultural geográfico, tudo bem, mas se eu não tenho um chamado missionário geográfico que me desloca e eu permaneço, eu tenho que desenvolver a missão onde eu estou, junto com o corpo que eu estou. Se eu não estou desenvolvendo nada dentro do corpo, eu sou um membro à parte do corpo, e todo membro à parte do corpo morre, necrosa. Então, de maneira coletiva, vocês como igreja têm que saber se a igreja está sendo motivo de glórias a Deus.
talvez por uma família que acolheu, talvez por uma família hoje que está numa situação complicada, com enfermo, alguém preso, que acontece, alguma situação financeira, e a igreja está socorrendo, e essa pessoa está assim, glória a Deus pela nona. Algum missionário que vocês estão bancando, dentro dos dízimos das ofertas que são dados pela administração do presbitério, glória a Deus pela nona que está sustentando uma obra missionária no local, glória a Deus que a nona está investindo num jovem para o campo missionário ou para o campo pastoral. Ela está sendo motivo de glória, porque a igreja foi instituída para a glória de Deus. E se a igreja não está recebendo glórias, Deus não está recebendo glórias pela igreja, a igreja não está cumprindo a primeira missão dela. E se você também, Deus não está recebendo glórias pela sua vida, você já foi reprovado na primeira missão. E é a primeira missão que vai conduzirmos em todas as outras, que para mim aqui, no caso, são duas. Vamos para Efésios 4. A segunda missão é a missão da edificação da igreja. Irmãos, esse texto, para mim, essa parte, ela é algo assim que o coração meu enche. Que, olha só, a partir do versículo 11, Paulo ele começa falando que é para a gente andar de modo digno do evangelho, digno da vocação. Nós somos vocacionados à salvação, nós todos somos vocacionados à pregação do evangelho, porque Jesus disse assim: e recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas. Se você não testemunha de Jesus, você está negando a ação do Espírito Santo na sua vida. Testemunhar o evangelho não tem nada a ver com uma questão de uma pessoa comunicativa, uma pessoa intérpreta, nada disso. Pelo próprio Paulo fala: orem por mim para que ao abrir da boca haja ousadia na pregação do evangelho. Então o evangelho é pregado pelo poder do Espírito, e todos aqueles que não testemunham do que Cristo fez na sua vida estão negando o Espírito Santo na sua vida, estão negando talvez um novo nascimento, porque quem nasceu de novo testemunha do seu nascimento. Diz assim, a partir do versículo 11: ele mesmo, falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, aqui Paulo está falando dos 5 ministérios de liderança, que vai capacitar todos os membros a desenvolver um serviço. Olha só o que ele fala: a finalidade do pastoreio é de capacitar você para desenvolver um serviço. O ministério de evangelismo não é aquele que sai para evangelizar. O ministério de evangelismo é aquele que capacita a igreja para evangelizar no dia a dia, e que pode montar uma agenda de evangelismo. Mas o ministério de evangelismo é aquele que vai te ajudar você até formular o seu testemunho de conversão. Se eu perguntar para alguns aqui sobre como que foi a sua conversão, muitos vão até gaguejar, não vão conseguir expressar, não vão conseguir pegar uma sequência cronológica e passar para aquela pessoa como que foi a sua experiência do novo nascimento.
Meu vizinho, orei sempre por ele, é um pedreiro, mora ali no Palmital, e sempre compartilhando. E um dia eu falei com a minha mulher, ele tem um botiquinho, mas já está para fechar. Moro perto de uma boquinha de fumo, vou lá de madrugada, de vez em quando, hora para buscar. Mas o Vavá, o nome dele é Jeová, profético, né? Os pentecostais falam forte. O Vavá ia lá, trabalhava para mim. Aí eu falei com a Érica, um dia eu falei, Érica, eu tenho que ficar lá mais no boteco. Aí eu ia lá para o boteco, conversar, fiquei lá. Aí um dia um deles virou para mim e eu brincando, falei, não, rapaz, quando era menino, a gente roubava manga, pulava o gol da casa dos outros, e era seca, tinha uns que era seca, nós quebrava cana, fazia aquele barulhão, aí o cara vinha correndo, tinha umas espingardas de tiro de sal, era um negócio de doido. Eu falei, senhor Ronaldo, você que entende mais dessas coisas aí, eu já fiz isso tudo, é isso? Eu já orei, eu estou arrependido dessas coisas, será que Deus me perdoou? No boteco, falando de infância, uma oportunidade de ministrar o perdão de Deus. Então o Vavá foi escutando aquilo. Ele teve chikungunya 1 mês e meio atrás, para 2 meses. Me mandou um WhatsApp. Seu vizinho tem o seu WhatsApp? Ele pode te mandar um WhatsApp pedindo oração, pedindo um conselho, pedindo uma ajuda? Ou você nem tem contato com o seu vizinho, sabe nem o nome dele? Ronaldo, ora por mim que eu estou passando muito mal aqui, estou com muita dor. Estou indo aí agora. Falei, estou indo. Fui lá, orei por ele, orei pela mulher dele. Ele falou, não estou andando, estou pondo o pé no chão, não aguento. No outro dia ele estava andando. Ronaldo, estou andando. Falei, joia, até amanhã você está top. Jesus vai te curar. No outro dia, não, rapaz, hoje eu não fui trabalhar, porque eu ainda estou um tiquinho assim, meio cismado, mas já estou andando, já estou bem, ó. Já estou bem. Falei, Jesus, poder de Deus. Passou um mês, cheguei da igreja, aí quando deu umas 10h30 da noite, eu fui lá fora colocar o carro para dentro. Quem está na rua? O Vavá. E eu estava olhando que ele estava mexendo na frente lá, no botiquim dele, tirando um tanto de trem velho, uma bagunçada, e ele tirando aqueles negócios tudo. Aí eu fui lá nele, e aí Vavá, tudo bem? Ele, tudo bem, Ronaldo, aceitei Jesus. Ronaldo, eu senti um vento assim dentro de mim, e eu fiquei olhando se tinha ventilador ligado, não tinha. E o Ronaldo tinha uma menina dançando lá na frente, eu não, aquele lençol dela lá, aquele negócio lá, não ia fazer vento não. Ronaldo, eu levantei minha mão, aceitei Jesus, eu tirei o peso das minhas costas. Vai orando com o seu vizinho, vai criando relacionamento com ele, vai testemunhando. Eu estou fazendo uma fisioterapia para o ombro. Os meninos da missão falaram que eu tenho que fazer terapia. E aí tem uma moça do lado, aí o rapaz lá, começamos a conversar. Aí um dia eu li um texto, falei com ele, ele falou um negócio lá, eu falei, não, está errado, você tem que ler lá em Romanos capítulo 13, é isso. Ele chegou no outro e falou assim, eu li lá, viu? Li lá realmente que é do jeito que você falou. Eu falei, opa. E ali agora eu vou fazer fisioterapia e testemunhar de Jesus. Ali é meu campo missionário. A fisioterapeuta, sabe o que ela falou? Glória a Deus que você teve problema no ombro e veio para cá, porque eu não aguentava mais esse paciente e você está me ajudando. Aí a fisioterapeuta deu outra sessão, tentando brincar com ela, uma moça nova. Eu falei, e aí, tá namorando, vai casar? Não, casar não. Eu falei, que isso, menino? Casamento é bênção, é de Deus, foi Deus quem fez, Deus não faz nada errado. Aí a outra, Deus fez um homem, né? Eu falei, não, Deus fez um homem bom. Já leu Gênesis? Tudo que Deus fez, ele olhou e viu que era bom. Oportunidade para pregar, brincando, uma brincadeira, uma situação ou outra. Eu entro dentro do Uber e o cara fala assim, qual é o seu nome? Gabriel. Eu falei, gente, isso é uma porteira para pregar? Conta a história de Gabriel. Eu fui na Itália, fui visitar meu sobrinho que tinha feito a cirurgia. Do lado tinha um rapaz lá, perdeu metade do dedo, com a cara triste. Eu já cheguei lá, não sabia falar italiano nem nada, comecei a conversar com ele, minha irmã começou a traduzir.
Falei, qual é o seu nome? Ele, Daniel. Eu falei, que isso, cara? Você tem um nome de um cara top demais, cara famosaço, cara que está em livro que está traduzido em mais de 2.500 línguas no mundo, rapaz. Está no livro que é mais lido. Nossa, eu queria ter esse nome seu é top demais. Aí o cara olhou e falou, mas quem foi Daniel? Eu falei, Daniel foi um homem de Deus. Você nunca leu na Bíblia? Não, nunca li. E eu comecei a pregar para ele. A mãe dele virou para mim e falou assim, você sempre foi assim? Eu falei, não, depois que eu aceitei Jesus. Ela falou, quero que você vá na minha casa. Eu falei, vou lá, ué. E eu fui visitar minha família. Só que crente é crente. Pregar de Jesus é toda hora. Eu perdi essa oportunidade. Fui na casa, 8 pessoas. Vivi Atos 2, eu falava em português, ela não entendia italiano, ela falava em italiano, eu entendi português. Não precisou nem tradução, estou falando com você, porque eu não vivi. Vivi. Os 8 da casa aceitou Jesus, eu fui embora, minha irmã continuou com contato, ela falou, eu quero que vocês vão na outra família nossa, 32 pessoas. O pastor foi lá, pegou os 32 e aceitou Jesus. Ele pegou a unção, como diz o pentecostal, pegou a balaiada. Aonde você está? Você tem que pregar, testemunhar. E a edificação do corpo de Cristo, você tem que se envolver. Aqui fala que os ministérios é com vista ao aperfeiçoamento dos, vamos ler lá, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Do membro. Você não está fazendo nada na igreja? Tem alguma coisa errada? Você não está testemunhando de Jesus no seu dia a dia? Tem alguma coisa errada. Talvez seja desconhecimento. Nós temos crianças e temos os mais experientes. A Bíblia fala que as crianças terão visão e os velhos ainda frutificarão. Crente só aposenta depois que morre, e não morre, é promovido. A única coisa que não mudou, irmãos, da minha conversão do velho homem, foi o medo da morte. Eu não tinha medo de morrer. Pra vocês terem ideia, a gente apontou a arma na minha cara, eu falei, pode tirar. Meus colegas ficou branco. Tinha um que era pretinho, amigão meu, uma preta que é azul. Ficou branco. Pode tirar. Não tinha medo, porque eu achava que não tinha nada. Eu achava que desintegrava. Tem gente que fala, né, que a nossa alma, tem uma religião aí que fala que a nossa alma vai desintegrar, né? Mas depois que eu converti, eu continuei não tendo medo da morte, porque agora eu sei o que tem do outro lado. Cristão não tem medo da morte. Se estamos em vida, é para ajudar que a salvação chegue a mais alguns. E a fé vem pelo, o crer em Jesus vem pelo, todos têm que ouvir. Todos têm que ouvir. E que seja pela sua boca. Você tem essa graça que seja pela sua boca. Então aqui fala, ó, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você de forma individual, você participa, você tem um dom, você tem alguma coisa a contribuir na edificação da igreja. E de forma passiva também, porque o seu irmão vai trabalhar na sua vida. Então é uma via de mão dupla. Você abençoa na edificação e você recebe bênção na edificação do corpo de Cristo. Como assim? Vamos fazer um evento aí de evangelismo. Nós precisamos de gente para mexer no som. Nós precisamos de gente para cantar, nós precisamos de gente para orar, nós precisamos de gente para visitar, nós precisamos de gente para trabalhar os flyers. Hoje eu escutei uma conversa. Gente, talento espiritual é uma coisa, talento de graça comum é outra. Quem não sabe qual é a diferença de talento espiritual para talento da graça comum? Sabe? Graça comum é os dons que todo mundo tem, pode ser crente ou não ser crente. Cantar é dom espiritual? Não, mas tem gente que acha que é da tribo de Levi, né? Cantar é quase ser um anjo. Não é, é um dom natural. O cara pode ser crente, até o que for, ele canta, ele toca. Pintar é dom espiritual? Não é. Agora, o que é dom espirituais? Aí nós temos que olhar e estudar direitinho. Romanos 12,
1 Coríntios de 12 a 14. Aí nós temos que dar uma leiturazinha. Efésios 4 aqui, são dons espirituais. E a igreja, ela se organiza em cima de dons espirituais e talentos da graça comum. Eu vou agora para o setor municipal, estou levando uma mulher de graça, porque eu preciso de uma cozinheira. Cozinhar para 20, 30 pessoas não é qualquer um, não. Tem que ter talento. E é uma coisa importante, porque o missionário vai sair lá, vai ficar o dia inteiro fora, tem que chegar aqui, tem que ter comida. Aí tem gente, não tem que chamar missionário. Você faz o quê? Você cozinha? Tem que chamar missionário. Você vai viajar, vai ficar 15 dias fora cozinhando. Aí eu estou levando um rapaz que ele é o quê? Ele é eletricista. Aí vai colocar poço artesiano para funcionar, vai colocar a casa do pastor lá para funcionar. Ele é eletricista. A igreja é do mesmo jeito. A igreja precisa de pintura, manutenção. A igreja precisa hoje, né? Aqui esse negócio de internet. Pega umas mesas de som que eu olho assim e falo, meu Deus, como é que mexe nisso? Precisamos de todos. Você faz alguma coisa dentro do dom espiritual ou dentro da graça comum para a edificação da igreja, que a igreja precisa de você. É só você falar o quê? Pastor, eis-me aqui. Eu tenho uma pregação também que eu estou fazendo, que é: se você não está escutando nenhuma necessidade e não vendo nenhuma, você precisa rever. Você não está escutando Deus falar nada com você? Em 2003 eu não vi o céu abrir, não vi o Senhor sentado no seu sublime trono, mas eu vi uma necessidade, tem que ir para a rua pregar, porque o pessoal está achando que carnaval é de Deus, o trem está sério, o negócio está complicado, o negócio está difícil. Nós precisamos alertar esse povo. Eles estão completamente cegos, estão completamente perdidos, como um dia eu e você, talvez alguns pela graça e misericórdia, como meus filhos, e espero que continuem firmes, nunca viveram nesse mundo, nunca viveram. Natanael aceitou Jesus com 3 anos de idade, fizemos um apelo para ele, e ele entendeu. Quando deu 8 anos de idade, ele falou assim: eu quero batizar. Falei: vai lá e conversa com o pastor. Aí o pastor falou: eu batizei ele, Ronaldo, seu filho é crente dos bons. A Débora com 7 anos de idade, a mãe dela falou assim: Débora, por que você faz isso errado ainda? Ah, mãe, porque eu só sou meio convertido. Quando deu os 9 anos, 9, 10 anos, a Débora falou: Débora, você está fazendo esse negócio errado, Débora. Você precisa converter, Débora. Arruma esse quarto seu. Mãe, eu já sou convertido e salvo. Arrumar um quarto é outro problema. Entendeu? Com 7 anos ela falou que era meio convertida. Mas minha menina é piolho. Se ela não for na escola bíblica, ela passa mal. Tem vezes que eu estou no interior, 250 quilômetros, eu tenho que sair 4 horas da manhã para chegar aqui na igreja às 9 para ela ir para a escola bíblica. E a escola bíblica ela quer participar das 9 das 11. E depois volta às 5 horas para cantar no culto dos juniores. Você já viu a batida? Só que ela vem de lá, 4 horas da manhã, dormindo no carro, eu venho dirigindo. Só que eu tenho que investir nos meus filhos. Eu tenho que mostrar aos meus filhos que a convivência dentro da igreja é bênção, que servir dentro da igreja é bênção. Eu tenho que criar essa cultura nos meus filhos. Então eu posso morrer de cansaço, mas eu estou investindo nos meus filhos. 1 hora isso acaba, 1 hora eu vou poder dormir até mais tarde, 1 hora eu vou poder descansar. Quando eu tiver inculcado nos meus filhos o servir dentro da igreja, o ser apaixonado por Jesus e entender: sou salvo. Arrumar quarto é outra coisa. Outra coisa, edificação. Dessa edificação, olha só, irmãos, o que Deus quer com isso? Olha o 16: de modo que todo o corpo bem ajustado e consolidado. Isso é feito pela liderança. A liderança, o presbitério, ele trabalha para ajustar bem, consolidar bem, com o auxílio de toda a junta. Aí já é
algumas lideranças específicas, segundo a justa cooperação de cada parte. Aí é você, todo mundo é uma parte. A liderança, o presbitério, ele ajuda nisso, mas todos têm que estar envolvidos. Quando o pastor, quando o conselho faz uma convocação, nós vamos fazer um movimento, nós vamos fazer isso, toda a igreja é chamada. Quando é que eu não vou? Quando eu não puder mesmo. Não é só de eu estar com um tiquinho de sono, não é só porque apareceu um churrasquinho na casa do meu amigo. A igreja, você participa disso, você está inserido nisso. Amém? Então faça parte, porque você é parte. Se você não faz parte, repito novamente, você está fora do corpo. Membro fora do corpo necrosa, morre. Se você não consegue testemunhar de Jesus, talvez por timidez, você precisa praticar, você precisa se expor. Aí a igreja pode trabalhar e falar assim: quem quer aprender como é que eu vou criar estratégias para evangelizar no dia a dia? Porque tem que ser no dia a dia. É o dia a dia, a nossa vida. Ou eu sou só crente quando eu passo da porta para dentro da igreja, ou só no domingo? Não, só um outro testemunho. Eu estava lá em Mirandiba em dezembro agora passado. A equipe já tinha ido toda embora, eu fiquei lá até o dia 4 de janeiro, passei ano novo lá. Aí eu estava comprando um cimento no supermercado. Lá é como uma cidade bem pequena, você entra no supermercado, tem cimento, tem roda de moto, tem tudo lá. Aí eu estava assim de costas e escutei alguém falar assim: não existe mais amor. Aí eu: quem falou isso? A mulher: eu. Falei assim: não existe mais amor? Existe. Deus é amor. E talvez você nunca leu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, onde Paulo fala que todas as coisas vão passar, mas o que permanece é o amor, porque Deus é amor. Deus nos ama, o amor não acaba. Talvez você está confundindo um sentimento de paixão, você pode estar confundindo um sentimento de que as pessoas mais não se preocupam uma com a outra, porque a Bíblia também fala que vai chegar os dias com o amor de muitos virá esse, mas não acaba, só está frio. Talvez seja isso na sua vida, sua fé está fria, talvez você não consegue falar de Jesus, porque essa chama, dessa graça, desse amor que um dia você sentiu, que eu senti, você deixou apagar. Aí essa mulher ficou olhando e eu fui falando com ela do amor. E todo mundo parou tudo. Todo mundo ficou olhando. E aí eu virei, paguei, dei uns 3 passos e veio na minha mente assim: ela está falando do amor de homem para com a mulher. Eu falei: outra coisa. Eu virei: outra coisa. Aí todo mundo parou de novo. E outra coisa. E eu todo sujo, está mexendo com construção lá. E outra coisa, deixa eu te falar com você. Se você está falando simplesmente do amor de um homem para com a mulher, eu estou fazendo 18 anos de casado, e eu vim aqui para o sertão para comemorar também meus 18 anos de casado, e eu fui lá na Caatinga, perto dos gatos, tirar foto, e eu estou fazendo o meu book aqui no sertão, e hoje eu amo a minha esposa muito mais do que há 18 anos atrás, porque Deus está no meu casamento. Deixa eu te falar com você. Entrega a sua vida para Jesus, que Ele vai colocar um homem cheio da graça dele, e que o amor vai aumentar cada dia. E ano que vem eu vou estar amando mais a minha esposa do que hoje, porque o amor não acaba, e quem está em Cristo, o amor só aumenta, porque a Bíblia fala que o amor dele foi derramado sobre nós. Aí eu fui embora. Aí depois foi comentário, assim, passei uns dias, comentário: é o pastor aí, é o pastor aí, é o pastor aí. Aí, gente, bom dia, tudo bem? Todo mundo já sabe quem eu sou. É o pastor cabeludo. Ousadia. Mas isso não é só devido a temperamento, é o reconhecimento que é a graça do Espírito Santo.
Para encerrar, vamos para a nossa terceira e última missão. Primeira missão: ter uma vida para o louvor de Deus, e a igreja tem que ser para o louvor de Deus. A segunda missão é a edificação da igreja, onde você participa da edificação e você sofre também, e você trabalha na igreja, você é ativo e passivo na igreja. E a terceira missão, essa é fantástica. O dia que eu descobri isso, eu descansei. Acho que eu já tinha lido Efésios umas 30 vezes. A partir do versículo 2:8 diz assim: que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as quais Deus preparou para que andássemos. Gente, quando eu descobri isso, que alívio! Não precisa ficar preocupado, pastor, já está tudo preparado. É só você andar nas obras que Deus já preparou para você. E agora você entende que tem uma obra preparada para você. Se você não está fazendo nada, você está negligenciando algo que Deus já deixou pronto para você na eternidade. Porque você foi salvo só para ir para o céu? Ou só para vir no culto de domingo ou da quinta-feira? Não. Isso aqui é parte da dedicação. Eu, como evangelista, estou trazendo uma mensagem evangelística de instrução, de orientação, de despertamento, de exortação, para que você desperte sobre o seu chamado, sobre a salvação, sobre o preço que Cristo pagou, para agora você seja testemunha dele, para que você seja ativo dentro da igreja. Se eu estiver errado, você pode levantar e falar comigo: não, o texto não está falando isso. Você tem toda a liberdade para levantar e falar: não é isso que o texto está falando. Mas nós podemos ler de novo. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso era só para a igreja de Éfeso ou é para nós hoje? Era só para eles lá? Porque tem gente que lê umas partes e fala: não, isso é só naquela época. Não é para hoje. Se você falar que não acredita na Bíblia, não acredita que isso é para hoje, bacana, não tem problema, não tem nem discussão, faz o que você quiser. Mas a minha experiência com Deus foi que Ele existe e a Bíblia é verdade, que ela é para mim e é para hoje, que Ele me chamou para uma obra, que Ele já preparou, que já está pronto, e Ele quer que eu ande nela. Todas as vezes que você lê sobre andar, é viver. O ordinário, o normal, na vida dos apóstolos, na vida rotineira deles, aconteciam os milagres. Ele estava indo para o templo, encontrou um coxo, levanta e anda. Na vida, no dia a dia, não tem que ficar preparando, jejuando uma semana. Vou jejuar uma semana para vir ali orar para fulano. Não existe isso. Não, eu sou tímido, eu não tenho chamado evangelístico. Não existe isso. O evangelista aqui é um chamado de liderança ministerial para capacitar a igreja. Todos nós, quem não recebeu o Espírito Santo aqui? Todos vocês têm o Espírito Santo de Deus? Todos vocês são testemunhas. Todos vocês têm o poder de Deus. Todos nós temos Deus em nós. Que coisa incrível! O Criador do universo, o que a terra é estrado dos seus pés, mora dentro de nós. Mora em nós, fala através de nós, age através de nós, salva hoje, nos usando como pecadores remidos e lavados que somos. Existe uma boa obra para você. Existe uma boa obra para você. Se não é nem do outro lado da rua, é aqui dentro da igreja mesmo. Faça essa obra, não negligencie. Se você não sabe qual que é, vá até a sua liderança e fala: estou aqui. E faz igual eu, trabalho em tudo quanto é ministério. Uma hora você acerta, uma hora Deus fala: é aí que eu quero ser. Vai varrer a igreja, vai lavar banheiro, vai ajudar na escola bíblica das crianças,
vai fazer visita com o pastor, sai para evangelizar, vai para o grupo de oração, senta lá na mesa, talvez você vai conseguir mexer no equipamento de som. Faz alguma coisa. Eu já fui ministro de louvor, vocês acreditam nisso? Recebi uma graça, mas quando chegou o grupo de louvor, eu falei: opa, isso aqui não é mais minha parada, é assim. Então, viu, pastor? Entendeu o recado? Você chegou lá. Já fiz de tudo, irmão. Eu pregava, eu discipulava, eu fazia vigília, eu evangelizava, eu limpava a igreja, fazia de tudo. À medida que foi chegando, eu fui: não, isso aqui agora é com você. E entendi meu lugar. Mais fácil. Você é parte do corpo, sua missão é trina, individual e coletiva. Talvez a boa obra que você tem que fazer é junto com a igreja, e é a boa obra que vai ser fruto para que alguém glorifique essa igreja e que alguém glorifique a sua vida. Amém? Deus abençoe as nossas vidas, Deus derrame graça sobre nós, que nós possamos desenvolver a nossa missão trina, individual e coletiva, envolvidos no corpo ativamente e sendo passivo diante de momentos que de vez em quando não são muito confortáveis, mas são necessários para o desenvolvimento e nosso amadurecimento espiritual. Amém? Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Essa é a parte 1. Não vou segurar você agora. Eu quero orar por você, por aquilo que você ouviu, para que tenha efeito na sua vida. Eu creio que Deus está agindo, mas a continuação é domingo. Então eu preciso que você venha, ou no culto da manhã, ou no culto da noite, para que você possa entender por que é que nós estamos falando desse assunto dessa maneira aqui com você. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós temos gratidão ao Senhor, porque o Senhor resolveu fazer alguém que pudesse glorificar o Senhor. Deus, obrigado por o Senhor ter feito a gente. Nós somos seres criados para a Tua glória. Nós queremos, Senhor Deus, que as pessoas deem glória a Deus por nossa causa. Gente que nem sabe o que é isso vai dizer glória a Deus porque você está aqui. Senhor Deus, nós sabemos que essa é a nossa missão. Ó Deus, nós sabemos que é nossa missão cuidarmos dos outros, edificar uns aos outros, usar, Senhor Deus, aquilo que nós recebemos. Como a Tua palavra diz: de graça recebeste, de graça dai. Amém. Senhor Deus, que graça maravilhosa é essa que a gente teve esse encontro com o Senhor, que mudou completamente a maneira de nós vermos a vida, o mundo. Nós tivemos então esperança, ó Deus, e o Senhor não bastasse ter nos salvado, o Senhor colocou o Teu Espírito Santo dentro de nós, e o Senhor resolveu distribuir os Teus dons como o Senhor mesmo quis, como foi a Tua vontade, como cada um de nós recebeu do Senhor algum dom. Senhor Deus, nós reconhecemos essa missão de edificar uns aos outros, ó Deus, para o desempenho do serviço do Senhor, ó Deus, nós reconhecemos, Senhor Deus, reconhecemos a ação do Espírito do Senhor na nossa vida. Não podemos negar, Senhor Deus, não podemos viver de forma egoísta, Senhor Deus, não podemos, Senhor Deus, querer tudo para nós, não podemos viver, Senhor Jesus, fora das Tuas boas obras, Senhor Deus. Que boa obra é essa que se for só para mim? Senhor Deus, não deixa que aquela mentalidade maligna, ó Deus, que o Senhor denunciou nas palavras ali de Pedro, quando ele disse: não tem pena de ti mesmo, diminui aí, Jesus. Como assim? Que negócio é esse de cruz? E o Senhor disse: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Senhor, livra-nos do conselho de Satanás, livra-nos, Senhor Deus, da instrução de Satanás, livra-nos, Senhor Deus, dessa falsa bondade de Satanás que quer nos ensinar a viver uma vida boa e tranquila. Senhor Deus, quando há tanto para fazer, ó Deus, as obras do Senhor
que nós, ó Deus, fomos chamados para andar nelas, esse caminho maravilhoso que o Senhor preparou para nós, ó Deus, e no qual o Senhor esconde grandes alegrias. Que bom, Senhor Deus, que enquanto nós levamos a Tua mensagem, nós descobrimos novos irmãos. Que bom, quando nós levamos a mensagem que vemos, servimos as pessoas, ó Deus, nós é que experimentamos, ó Deus, aquilo que a Tua palavra diz. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Obrigado porque o Senhor nos ensinou o serviço, servindo. Obrigado porque o Senhor lavou os pés dos teus discípulos e disse: vocês devem fazer o mesmo. Senhor Deus, ajuda a gente a lavar os pés uns dos outros, ajuda a gente a nos dispor a lavar o pé de quem for preciso, inclusive do Judas, Senhor Deus, porque o Senhor lavou os pés do Judas. Quem sou eu para dizer que não vou lavar o pé de alguém? Ó Senhor Deus, ajuda-nos, quebra o nosso coração, continua trazendo, Senhor Deus, a instrução para a Tua igreja, que nesse domingo, Senhor Deus, nós possamos ter um encontro poderoso com o Senhor, e o Senhor possa completar, ó Deus, essa palavra que o Senhor já traz tão maravilhosamente para o nosso coração. Fortalece a Tua igreja, Senhor Deus, abençoa o Teu povo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com o Teu povo agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos domingo, se Deus permitir.